Salve, rapaziada, boa tarde a todos. Sabadou com o início do Campeonato Brasileiro. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que a minha esposa bagunçou aqui meu notebook. Ela sempre mexe aqui e bagunça a câmera aqui, é para eu não fazer vídeo. Mas é isso, agora sim. Boa tarde, sabadão. Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro. O atual campeão brasileiro encara o Cuiabá no Allianz Parque, um Allianz Parque com promessa de grande público. Mas já vamos falar os detalhes e as informações dessa partida. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, aquele recadinho de sempre, para fortalecer e ajudar ainda mais no crescimento do R-City. Estamos chegando aí nos 600 inscritos, mas precisamos ir mais longe, né? Sem dúvida alguma. E o Palmeiras, 4 horas da tarde, esse confronto, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, é do atual campeão brasileiro, né? Nada mais justo do que o campeonato iniciar com o último campeão. Mas é apenas o início de uma longa trajetória de 38 rodadas. Tem muito chão pela frente, o campeonato vai até o final do ano. E o Palmeiras ele vem de uma sequência de 2 vitórias, uma vitória muito importante contra o Água Santa, que garantiu o título paulista, o 25º título paulista do Palmeiras, e no meio de semana também uma importante vitória contra a Tombense, vitória essa de 4-2, também no Allianz Parque, né, palco da partida de hoje, e esse confronto de 4-2 vencendo em casa, o Palmeiras já deixa muito bem encaminhado sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, semana bem importante para o Palmeiras, com 2 vitórias importantíssimas. E o Cuiabá, assim como o Verdão, conquistou o campeonato estadual. O Cuiabá é campeão mato-grossense de 2023. Na decisão, venceu as 2 partidas contra o União Rondonópolis e conquistou mais um título mato-grossense. O Dourado vem de 3 vitórias consecutivas, 9 gols marcados e nenhum sofrido. Uma média de 3 gols nas últimas 3 partidas. Foram 5 gols contra a Luverdense e 3 contra o União Rondonópolis. 2 no primeiro jogo da final e 1 no segundo. Então, uma sequência. Óbvio que não são times aí da elite do Brasileirão, mas o Cuiabá nesses confrontos acabou sendo superior, venceu bem, não sofreu defensivamente. Então o Cuiabá chega com moral aí para essa estreia de Campeonato Brasileiro também. E pelo lado do Dourado, provável retorno, um retorno importante para o Cuiabá, é do zagueiro Alain Imperiur. Lei do ex, hein, talvez, porque ele já jogou no Palmeiras e ele fraturou o nariz na disputa do estadual, ficou quase um mês fora, e provavelmente atuará com aquela máscara de proteção para não ter maiores problemas mais do que ele já está tendo no nariz, né? E para o azar do Cuiabá, tudo indica que o Palmeiras vem com força máxima. O Palmeiras que veio com uma equipe mais ou menos mesclada no meio da semana contra a Tombense, o Palmeiras vai vir com força máxima, até porque joga no sábado, conhecido como hoje, inclusive, no Campeonato Brasileiro, e vai jogar só na quinta-feira pela Libertadores. Então o Palmeiras ele tem praticamente uma semana de descanso entre a estreia do Brasileirão para o segundo jogo da Libertadores. E o jogo da Libertadores é no Allianz Parque, é em casa. Então o Palmeiras ele está jogando em casa, não vai ter desgaste de viagem. Então por isso a possibilidade de uma equipe titular hoje é gigantesca. E o Palmeiras ele tem alguns jogadores que estão fora, estão no estaleiro aí se recuperando de lesões, e esses jogadores não atuarão hoje, que é o Rafael Veiga, o Rony e o Piquerez continuam de fora. Esses são os jogadores principais aí do Palmeiras que não atuarão hoje, jogadores da equipe titular. E uma provável novidade, só uma dúvida ainda, uma incógnita no Palmeiras, pode ser que o meio-atacante Arthur jogue como titular na partida de hoje. Na Copa do Brasil, no meio da semana, o Arthur não pôde atuar, porque já jogou pelo Red Bull Bragantino a Copa do Brasil e não pode jogar pelo Palmeiras. O Arthur ele pode jogar no setor de criação, naquele setor do Rafael Veiga, e o Gabriel Menino será recuado como volante. É uma opção
mas as prováveis escalações que nós estamos acompanhando não põem o Arthur nesse time. Aí é um palpite meu, um feeling meu que o Arthur pode ser o meio atacante dessa equipe no jogo de hoje. E o Richard Rios, também nova contratação do Palmeiras, já estreou no primeiro jogo da Libertadores, foi bem na estreia, apesar da derrota do Palmeiras, ele jogou bem, então é um cara que pode, quem sabe, assumir uma titularidade na partida de hoje. Ele também está fora da Copa do Brasil, assim como o Arthur não pode atuar na Copa do Brasil, porque o colombiano jogou pelo Guarani na primeira fase da Copa do Brasil. Promessa de grande público, mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de abertura do Brasileirão entre Palmeiras e Cuiabá. Então, o estádio aí vai estar bem cheio. Lotação máxima é bem complicado, difícil, mas o estádio vai estar cheio com poucos lugares ali vazios na Casa do Porco. E além dos desfalques que eu mencionei antes, do Rony, do Piquerez e do Rafael Veiga, a Tuesta segue fora, Mike e Bruno Tabata, jogadores do elenco reserva do Palmeiras, considerados reservas, porém sempre entram, frequentemente estão entrando durante as partidas, então acabam fazendo falta por essa reposição na segunda etapa. E o Cuiabá, depois do estadual, reforçou seu elenco para a disputa do Brasileirão. Lateral esquerdo, Patrick Calmon, ele foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho, foi eleito lá no Rio Grande do Sul, e ele foi contratado para a disputa da Série A no Cuiabá. Então, um reforço aí para o Cuiabá, o Patrick Calmon. E Palmeiras e Cuiabá têm poucos enfrentamentos na sua história. Foram apenas 4 partidas, com 2 vitórias do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória do Cuiabá. O Palmeiras está na frente, mas é equilibrado esse confronto. Cuiabá, caso o Cuiabá vença hoje, já empata esse curto retrospecto entre Palmeiras e Cuiabá. E o Cuiabá tem um jogador muito perigoso, vem muito bem nesse início de campeonato do campeonato mato-grossense, na Copa Verde, lá na região norte do país, que é o paraguaio Isidro Pita. Foi o vice-artilheiro do campeonato mato-grossense, marcou 7 gols na temporada e, além desses 7 gols, ele deu 6 assistências. É um jogador que vem tendo um ótimo rendimento dentro de campo e veremos se no Campeonato Brasileiro mantém um bom nível. Ano passado ele estava no Juventude e esse ano foi contratado pelo Dourado para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Provável Palmeiras para hoje é com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. Na meiuca, Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino. E o trio de ataque com Dudu, Breno Lopes e Hendrick. Nesse elenco titular do Palmeiras, eu coloco uma dúvida aqui o Gabriel Menino. Eu acho que o Arthur jogará no lugar dele. E o Fabinho vai ser sacado desse time para a entrada e recuará o Gabriel Menino. O Gabriel Menino joga de volante, o Fabinho sai do time e entra o Arthur. Essa é a minha opinião. Acho que o Abel Ferreira vai fazer esse teste na partida de hoje. A única mudança que eu acredito que terá nesse Palmeiras. E o provável Cuiabá com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, João Maranini e Mateuzinho. Na meiuca, Denilson, Felipe Augusto e Cepelini. E 3 atacantes, Jonathan, Wellington Silva e Daverson. Time do Cuiabá com algumas peças conhecidas. O Daverson já jogou no Palmeiras, pode ter lei do ex no Allianz Parque. O Wellington Silva, ex-Fluminense. Marlon, ex-Corinthians. O Walter também, um goleiro que ficou bastante tempo no Corinthians. É um time experiente, um time com bastante bagagem. Mas o Palmeiras vem jogando muita bola com esse time, perdeu alguns jogadores, na minha opinião, até achei que o Palmeiras cairia de rendimento e não caiu. Foi bem contra Tom Benz, tomou alguns sustos ali, principalmente no início da partida, mas depois o Palmeiras conseguiu nivelar o jogo, conseguiu ir melhor, tanto que venceu por 4-2, tomou o segundo gol no finzinho do jogo, quando as coisas já estavam resolvidas para o lado do Palmeiras. Então, nessa abertura de Campeonato Brasileiro, Palmeiras, na minha opinião, é favorito para esse confronto. Não é uma partida fácil. O Isidro Pita, eu acho que também pode ser uma opção para entrar aqui nesse ataque do Cuiabá. Talvez no lugar do Daverson, que é o centroavante dessa equipe.
porque o Isidro Pita está muito bem nessa temporada. Na final do Campeonato Mato Grossense, o Daverson foi titular, mas pelos números do Paraguai, Isidro Pita, tem 23 anos, é jovem, talvez ele seja uma opção para esse time do Dourado já no início do jogo. Inclusive, teve um início melhor que o do Daverson na temporada atual. Palmeiras, para mim, vence por 2-0. Meu palpite para esse jogo de daqui a pouco, às 4 da tarde. Então, defendendo o título, obviamente, um time muito entrosado. O Vanderlan não foi bem na primeira partida de Libertadores contra o Bolívar, só que o Vanderlan na final do Campeonato Paulista já teve um bom rendimento, atuou bem, jogou bem na Copa do Brasil no meio de semana. Então já tá. É um lateral promissor, muito jovem, vai oscilar, mas foi bem nas últimas 2 partidas. E acredito que se o Gabriel Menino e o Zé Rafael fazer essa dupla de volante e o Arthur jogar ali na meiuca do Palmeiras, fortalece ainda mais esse setor de criação. E caso o Arthur jogue como titular, o Palmeiras se torna ainda mais forte para esse confronto. Então, na minha opinião, 2-0 para o Palmeiras. O Cuiabá, que é uma equipe que ano passado brigou para não cair. Esse ano acredito que a briga seja a mesma. O Cuiabá não vai almejar grandes conquistas nesse campeonato nacional, briga por Sul-Americana, Libertadores. Eu acho que o Cuiabá não chegará nessa luta, e eu acho que o Palmeiras vence essa partida, até porque o Cuiabá mexeu muito pouco no elenco de um ano para o outro, e isso acaba mostrando que o nível da equipe não aumentou muito. Pode aumentar o entrosamento, obviamente, por mais tempo de jogos entre os atletas que estão nessa equipe. Pelo menos o meio time desse Cuiabá é o mesmo do ano passado. Ajuda o entrosamento, porém a parte técnica ninguém evoluiu tanto assim para de um ano para o outro brigar por uma vaga na Libertadores, um meio de tabela. Então acho que a perspectiva para o Cuiabá é aquela luta pelo Z4 mesmo, assim como foi no ano passado. E você, qual que é seu palpite para a partida de hoje? Comente aqui qual placar que vocês acham que terá nessa primeira partida do Brasileirão entre Palmeiras e Cuiabá no Allianz Parque hoje às 16 horas. É isso aí, rapaziada. Bom final de semana para todos. Grande abraço e até a próxima. Tamo junto.